Os 15 minutos estão valendo agora. E você já sabe que simplesmente depois que eu coloco o tempo, você não pode mais fazer nada que não seja prestar atenção em mim. Pessoal, olha aqui porque aqui hoje eu comecei a falar do Cornell. Eu tô aqui para aliviar os seus estudos e você vai entender agora, tá? Porque ao longo dos outros dias, a gente vai passando várias ferramentas para vocês. Então, a gente já passou sobre o momento OPA, a gente já passou sobre. Deixa eu ver aqui. Além do momento OPA, nós já vimos sobre o Pomodoro, não foi o que foi a aula passada, a folha do Cornell, o vídeo de mapa mental. E você vai conhecer também outras coisinhas. Só que para lhe aliviar, deixa eu dizer aqui que a gente vai focar apenas em uma coisa de cada vez. Então você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode começar fazendo devagarzinho e depois você ainda aumentando as ferramentas. Então olha aqui, você já sabe que o Meta Aluno Vencedor funciona como se fosse um jogo, mas é o jogo da vida real e é o jogo da sua escola, né, que você tá ali. Gente, você não se livra da tarefa de matemática, você não se livra da prova de história, nem desse ano e nem dos próximos anos. Você vai ter que fazer essas provas e você vai ter que continuar estudando. O que é que nós fazemos, Guilherme? Pelo amor de Deus, né? Que deixe pelo menos mais rápido e mais fácil. Gente, além disso, tem outra coisinha também, que é o quê? Você entender que o método ele tem lá os seus objetivos, a estratégia e a prática, que é justamente para que você consiga ter um melhor desempenho e vencer o jogo da escola. Tio, como é que eu venço o jogo da escola? É muito simples. É só você conseguir fazer uma prova sem precisar estudar no dia anterior. É você tirar nota 10 e passar mais tempo brincando do que os seus amigos. É assim que a gente vence na escola, tendo mais tempo para brincar e também que a gente consiga fazer tudo isso de modo mais rápido, tá bom? Pessoal, aqui você viu o autocontrole, que vai começar difícil, que depois fica fácil. As áreas de preocupação, a gente viu sobre aprender e decorar, você já viu tudo isso. Vimos sobre como é que o cérebro funciona, vimos a pirâmide de Glasser, só que o mais importante é isso aqui, gente. Isso aqui vai ser o mais importante. Por quê? Porque todos os dias você vai ter que, quando você estiver em aula, ter que pegar e utilizar esses conceitos aqui, essas técnicas, né? Que o que a gente falou para você, você vai virar o The Flash dos estudos. Mas olha aqui, hoje nós vamos começar a falar um pouco da tarefa de casa. Quando você realmente senta para fazer a tarefa, quais são as técnicas que você pode ter para lhe ajudar? Mas pensa aqui comigo, gente, por favor, calcula isso aqui comigo. Se você for para a sala de aula e você não prestar muita atenção na sala de aula, se você assistir a aula de qualquer jeito, se você não tiver entendido o que é que o professor está falando, se você ficar perdido na sala de aula, olha o que é que pode acontecer. Você pode fazer o momento OPA, pode até usar o Pomodoro, mas quando for fazer a tarefa de casa, você vai se confundir. Quando você faz a tarefa de casa, você vai demorar mais, porque o que dá na tarefa de casa foi o que você entendeu na sala de aula. Por isso que é importantíssimo que você utilize do Pomodoro, ou do Cornell, né, que a gente já falou para você. Então, você pode vir aqui, eu vi que algumas pessoas, né, alguns alunos, a primeira pergunta que eu fiz hoje foi se você já usou o Cornell, então acredite, a partir de hoje, foca no começo. Guilherme, eu estou utilizando o Cornell faz uma semana, maravilha. Então, depois você vai para o momento OPA, depois você vai para o Pomodoro e faz as próximas coisas. Mas o seu foco é sempre no que está no começo. O seu foco é sempre no que está no começo, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente está aqui com o Cornell, então você vai focar no Cornell, passo 1.1. Guilherme, eu já estou fazendo o Cornell, eu estou entendendo mais a sala de aula. Beleza, depois você pode fazer o ouvido de mapa mental, né? Que é relacionar com os conteúdos anteriores, e depois já ir para o momento OPA. Aí o momento OPA você vai organizar seu local de estudo, você vai colocar no post-it a matéria que você menos gosta para quem mais gosta, mas o momento OPA, gente, é um momento depois do Cornell, depois que você entende a sala de aula. Então, para quem falou, eu ainda não fiz o Cornell, eu ainda não fiz isso, eu acho que eu vou deixar para depois. Gente, não deixe para depois. Nós queremos que você seja o The Flash dos estudos, mas você precisa saber como é que vira esse The Flash. Você precisa treinar para ser o The Flash dos estudos. Como é que eu vou treinar? Primeiro, prestando atenção na sala de aula. Tio, e se eu não quiser prestar atenção na sala de aula? Aí, todos os objetivos que a gente falou para você não vão acontecer.
a sua mãe vai continuar mandando você estudar, você vai demorar para estudar, você pode ficar de castigo, vai precisar ficar desesperado na véspera da prova, as notas podem não vir tão boas assim, várias coisas ruins podem acontecer. Então, acredite, gente, começa pelo Cornell na sala de aula, preste atenção, chega em casa, faz um momento opa, e nós vimos no dia anterior que você vai ter que fazer Pomodoro. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o mapa da tarefa, porque vai ser por aqui que você vai entender quando você senta para fazer a tarefa de casa. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Fala aí comigo no chat. Um sim, um não. Olha, já tem gente ali, né, com o mapa da tarefa em mãos, que coisa boa. Todo mundo entendeu, gente? Começa pelo Cornell, depois você vai fazendo o resto da metodologia. Então, sempre chega naquela folha azulzinha e você vai vendo onde é que você tá. Tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo? Pronto. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Pessoal, então agora, nesse exato momento, a gente vai aliviar um pouco a vida de vocês, mais ainda, né? Toda vida que você tiver que fazer a tarefa de casa, você vai utilizar duas técnicas que a gente vai falar aqui quando você tiver que ler, que é a técnica do recall e a técnica da interrogação laborativa. Guilherme, são palavras muito complicadas. Olhe para mim. Você agora, nesse exato momento, aí do outro lado da telinha, é para você ter um papel e uma caneta e começar a escrever o que é de mais importante que eu vou falar aqui hoje. E a primeira coisa que eu vou falar aqui hoje é sobre a técnica do recall e interrogação laborativa. E você tem que anotar aí que são técnicas de leitura. Então, toda vida que na tarefa de casa você tiver que ler um textinho, você vai usar uma dessas duas técnicas, ou as duas. Se for um texto que você gosta muito, se for um texto que você já sabe, então você pode optar por não usar nenhuma dessas técnicas. Mas você tem que saber como é que elas funcionam. Tudo bem? Gente, então vamos lá. Você concorda comigo que às vezes a professora pede para você ler e às vezes ela pede para você fazer uma questão, pede para você fazer uma página, não é isso? Às vezes é assim, leitura do capítulo 5 e às vezes faça a página 70, questão 1, 2 e 3 e 4, não é? Pronto. Esses são os dois tipos de tarefa de casa que existem. Ou a professora pede para você ler, ou ela pede para você fazer uma questão. Isso, naturalmente, no seu dia a dia vai ficar muito fácil você entender. Toda vida que ela pedir para você ler, então você vai usar uma dessas duas técnicas, tá bom? E depois a gente vai falar o que é que você vai fazer quando ela pediu o número 2 aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preste atenção, porque é tão fácil. Gente, eu queria muito ter isso aqui na minha época. É o seguinte, eu vou ler esse textozinho com vocês. Ele é um texto que não é tão simples assim, mas você vai conseguir entender porque a gente vai utilizar a técnica, tá bom? Eu vou repetir. Ele é um texto que você vai entender porque a gente vai utilizar a técnica do recall. Tio, o que é recall? Recall, gente, do inglês, é recordar. Mas você pode colocar também aí do lado como técnica do lembrar. Vai, gente, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vai, coloca aí. Técnica, igual tá aqui, ó, técnica do lembrar. Então, em vez de recall, você pode colocar simplesmente lembrar. Tudo bem? Técnica do lembrar. Essa técnica, que é a técnica do lembrar, ela é muito simples. Olha aqui como é que ela funciona. Você tem aqui a pirâmide de Glasser, né? Se você só lê, você lembra o que era que acontecia, gente, quando você só lia na pirâmide de Glasser? Tem uma absorção de 10%, né? Que é aquela nota, gente, a nota 1. De 0 a 10, você tem nota 1 quando você lê. Só que agora é um pouco diferente. O que é que nós estamos querendo? Que você relembre o que é que você está lendo durante a sua leitura. E aí você vai ter aqui a nota 7, gente. Tá aqui sumindo, está muito perto. Mas você vai ter aqui a nota 7 quando você estiver utilizando a técnica do recall. Então, o que é que você prefere? Você prefere ler o texto, aí depois ter que reler o texto, a mãe briga, a mãe pede para fazer um resumo, aí na véspera da prova você já não lembra muita coisa, tem dificuldade para fazer outras tarefas porque não entendeu muito bem. Pessoal, isso é horrível.
A gente está falando que você, do outro lado da tela, tem um tempo para você fazer o que você quiser. Quanto mais você lê o texto, que você relê o texto, que você vai demorar para fazer outras tarefas, mais tempo você está perdendo. Então, nosso objetivo é o quê? Que você tenha logo 70%, né, que é a nota 7 enquanto estiver lendo, que é para que você não precise mais voltar no texto. Então, essa técnica, gente, é a técnica de você lembrar. Como é que ela funciona? Pessoal, é muito simples. Você vai ler o texto, enquanto você estiver lendo o texto, você vai tampar o texto e você vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de ler. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, para que você possa entender. Eu uso de vez em quando essa técnica. De vez em quando essa técnica. E o que é que você está achando? Boa. Boa. Tá conseguindo entender mais do que antes? Sim. Muito bem. Eu vou pegar aqui, gente, o Paint, né, de novo, porque a gente vai fazer a técnica por lá. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar a qualquer momento comigo, tá bom? Então nós estamos aqui porque você sabe, pequeno gafanhoto, que vai ter que ler durante muito tempo da sua vida ainda. Acredite, se as letras elas estão diminuindo, se as imagens elas estão sumindo, as imagens vão sumir mais ainda e as letras vão diminuir mais ainda. Então, se você vai ter que utilizar da leitura no oitavo ano, no nono, no primeiro ano do ensino médio, no segundo, terceiro ano, é muito melhor quando você já sabe o que é que você tem que fazer. Tudo bem? Então, agora, pessoal, vou mostrar aqui para você como é que funciona essa técnica, tá? Na vida real. Presta atenção. Pay attention, do inglês, né? E tem que ver também nosso Pomodoro. Deve estar perto de acabar já. Pessoal, vamos lá, ó. Então, eu vou começar a ler por aqui, tá? Ó. Tá vendo aqui? Eu vou começar a ler aqui para você. Então, primeira coisa, quando você for ler um texto, respira agora um pouco, ó. Respira. Você lê várias vezes durante a sua vida e vai ler muitas outras vezes. Você está aqui hoje comigo para entender que não precisa ler tantas vezes assim um texto e mostrar uma técnica que você pode usar toda a vida que você for ler um texto, para que você não precise mais voltar no texto para ler de novo, para simplesmente você entender e ficar mais fácil a tarefa de casa, para que você não precise mais demorar para fazer as próximas tarefas, porque tem a ver com as tarefas passadas. E o melhor de tudo é que você vai tirar boas notas sem precisar ficar estudando tanto tempo assim, mais tempo para brincar. Então preste atenção. Toda vida que você for ler um texto, você começa a ler pelo título, tá? Então você tem um título aqui, concorda comigo? Que título é esse? O crescimento das cidades. Então, esse texto aqui inteiro, ele vai estar falando para a gente como foi que as cidades cresceram no Brasil. Isso está no título. Então, você vai ter que prestar atenção no título e vai ter que saber que o texto aqui tem a ver com o título. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Quando você Quando você começa a ler, você vai ter que parar, você lê o texto, aí você para, você coloca a mão em cima do texto e você fala assim: o que foi que eu acabei de ler? A técnica é só essa. É só você colocar a mão em cima do texto e se perguntar o que foi que você acabou de ler. Então vamos lá, vou começar a ler aqui juntamente com vocês e aplicar a técnica depois. Vamos recorrer. Tá todo mundo vendo, gente? Vocês estão conseguindo ver? É porque aqui ele Eu não. tô conseguindo ver. Deixa eu colocar aqui um pouco mais. Deixa eu colocar aqui assim. Fica melhor assim? Vamos lá, ó. Vou começar aqui, tá? Presta atenção. Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos do desenvolvimento econômico social do Brasil. O que é econômico social, gente? Econômico é dinheiro, né? E social tem a ver com a população. Nas últimas décadas, para buscar explicações. Após os anos 50, que é 1950,
Ocorreu no Brasil um processo que ficou conhecido como modernização, uma nova etapa do desenvolvimento capitalista do país. Então, quando você acaba de ler um texto como esse, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, ó. Aí você tampa o texto, gente. Tá vendo que o texto está tampado? Você tampa o parágrafo e aí você se pergunta: o que foi que eu acabei de ler? E você vai responder essa pergunta em voz alta e com as suas próprias palavras. Pessoal, fazendo isso, você vai estar transformando a sua leitura de uma forma que você nem ainda vai saber. Só depois que você tiver essa habilidade, é que você vai ver como vai virar o The Flash dos seus estudos. Porque se você lê um texto e você não está entendendo o que é que está escrito, você vai dificultar muito mais. Então, eu, Guilherme, vou falar agora para você o que foi o que eu acabei de ler. Pessoal, nesse texto, ele está dizendo que a gente vai ver sobre o desenvolvimento do Brasil, né, a nível financeiro e a nível também social com relação à população. E a gente vai discorrer, né, que foi lá no ano de 1950 e ocorreu um movimento chamado modernização, que vem de moderno, né, então deve ter alguma coisa a ver com o Brasil ter se modernizado, o Brasil ter ficado mais tecnológico. Pronto. Eu falei com as minhas próprias palavras o que era que eu acabei de ler. Gente, é a mesma coisa que você vai fazer no seu texto. Todo texto que você lê, você vai lá e faz isso, tudo bem? O nosso tempo acabou, gente, já. Passou rápido ou demorou, gente? Rápido. Foi ligeiro, né? Rápido. Foi ligeiro. Rápido. Muito bom. Rápido. Pois, pessoal, então agora eu vou colocar a nossa Rápido. pausa aqui. E eu gostaria de saber, nada Fortnite Brasil Highlights, tá tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, estamos na pausa, tá, gente? Você pode levantar, pode ir no banheiro, pode beber água, pode fazer o que você quiser. Deixa eu Eu posso te perguntar uma coisa? Claro, pergunte. Essa técnica conta quando a gente for ler um livro, por exemplo? Vamos lá, foi uma boa pergunta. Quando você está lendo um livro, tipo esse aqui que eu li, que é muito bom, é um livro normalmente que conta uma história, né? Sim. E com a história, você se engaja mais com a história. E só por ser uma história que você gosta, que você está entretida, que você está se divertindo, então essa história, ela vai ser mais fácil absorvida por você. Então não precisa ficar utilizando no livro quando conta algumas histórias, porque as histórias vão atrair mais do que o conteúdo do colégio, do que um relevo, por exemplo. Então, quando você está lendo sobre o relevo, aí sim você para, você tampa e você fala para você mesmo o que você acabou de ler, para que você não precise voltar várias vezes. A história, ela já é mais fluida. E foi uma excelente pergunta, sabe por quê? Porque, Sara, depois que você utilizar isso aqui várias vezes, que você sentar, que você olhar, que você fizer várias vezes do jeito que eu estou falando com a técnica, vai chegar algum dia que pode ser que você nem use mais ela. Que você leia como se estivesse lendo uma história. Aí sim vai ficar muito melhor para você, porque você já dominou tanto a técnica que só no fato de você fazer uma leitura corrida, que a gente diz, que é uma leitura sem precisar voltar, sem precisar tampar e tudo, vai lhe ajudar no seu dia a dia. Entendeu? Então esse é o nosso objetivo. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está na pausa, né? Se eu fosse fazer, e eu irei, um canal do YouTube para vocês, o que é que vocês gostariam de ver no canal do YouTube? Eu quero ideias. Eu quero que você me diga o que vem da sua cabeça que você acha que seria legal, seria engraçado. Primeiro, galera, você acha que é melhor fazer um canal engraçado ou é melhor fazer um canal que tem muito conteúdo? Tipo uma aula como essa? Os dois. Canal engraçado. Os dois. Engraçado. Passar o conteúdo de uma forma engraçada. Conteúdo de uma forma engraçada. E como é que eu poderia passar um conteúdo de forma engraçada? Edição. Não sei. Ideias, gente, ideias. Por exemplo, tu tá falando, aí tu fala alguma coisa, aí tu coloca como se fosse um meme, entendeu? Então quer dizer que colocar memes no meio do vídeo do YouTube é legal para vocês?
Me desligaram, tiraram meu áudio. Gente, não pode ligar o áudio do colega. Porque quando tu coloca um meme ou alguma figura assim, o vídeo fica mais dinâmico, entendeu? Entendi. Então, colocar memes, colocar... Gente, todo mundo concorda com o meme e colocar figuras dinâmicas no meio das minhas falas? Sim. Sim. Certo. Sim! Mais ou menos. E o que Mais mais, ou gente? menos, mais ou É, mais ou menos. menos. E o que é que vocês acham de chegar com a galera no meio da rua, com os jovens que estão no meio da rua e começar a falar com eles sobre o método? Vocês acham que ia ser legal? Estranho Ou não? um pouco. Ia ser Vocês- estranha. Eles iam estranhar. Não, eles iriam estranhar, mas pra você que tá assistindo e vendo a marmota, ia gostar? Sim, Isso é engraçado. ia ser engraçado. Ia ser engraçado, né? E se eu pegasse um aluno que já participou da metodologia, que já está estudando rápido, está tendo mais tempo para brincar, e colocasse ele para conversar com outro aluno que simplesmente a mãe deixa de castigo durante um mês e não tem tempo para fazer nada porque não gosta de estudar. E colocasse os dois para conversar. Vocês iam gostar de ver a conversa entre os dois? É algo legal ou algo que... Seria até mais ou menos, é porque. Seria mais Só ou se as menos. pessoas falassem. Só se elas falarem Gente, pra ser alguma coisa engraçada. Eles teriam que falar alguma coisa engraçada, né? Porque assistir só por assistir talvez não seja tão legal assim. Faz tipo uma entrevista. Tu podia fazer tipo uma entrevista, aí tu vai perguntando, aí os dois vão respondendo ao mesmo tempo. Mas aí vocês iriam gostar Aí de não ia assistir uma dar pra entrevista? entender nada. Aí vocês iam gostar de ver uma entrevista, gente? Sejam sinceros com a gente. Não é bem uma entrevista, Depende. tipo, tu vai fazendo umas perguntas Seria entediante. pra eles. Não iam gostar, né? De serem entediante. Não. Realmente. Seria bem entediante. A gente só vê as pessoas falando e falando e falando e a gente tem que escutar. Tô entendendo. Vamos pensar mais então, viu, gente? Eu quero pensar junto com vocês o que é que seria legal. Deu nosso tempo aqui dos 5 minutos já. E eu vou passar os próximos 15 minutos, tá? Então, ó, próximos 15 minutos. Enquanto esse tempo estiver rodando, você não pode mais fazer nada que não seja prestar atenção em mim. Por quê, gente? Porque quando você fazer sua tarefa, você também vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vou continuar aqui o que eu estava falando com vocês, tá? Gente, eu fiz uma pausa e eu parei no meio do texto, não sei se você percebeu. Tem problema, gente, fazer pausa você estando no meio do seu texto? Galera, não tem problema. Porque se você realmente está aprendendo, então é porque você lembra. Se recorda que eu falei isso para você? Que eu já lhe ensinei isso? Aprender é igual a lembrar e decorar é igual a esquecer? Então, se eu li aquele parágrafo e eu tampei, eu refleti, eu ainda lembro, mesmo depois da pausa. Porque não é para você escrever, ou não é para você esquecer, tá bom? Então, a gente vem aqui agora, ó, e nós vamos passar para o segundo parágrafo, tá bom? Vamos lá. Ô, Guilherme, Então, oi. Guilherme, Oi. a minha professora, né, ela fala assim pra gente, tem que decorar a tabuada, só que na verdade seria aprender a tabuada, porque decorar a gente só iria esquecer. Exatamente, gente. Aí você corrige a sua professora e se ela ainda ficar... A professora nos enganou Gente, o na tempo verdade, todo, vamos então. lá. Não é que a sua professora enganou, é porque ela tem um significado diferente do que é decorar, do que o que a metodologia tem. Para a gente faz muito mais sentido separar o decorar sendo igual a esquecer. Quando ela fala decorar, é porque é você repetir, 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 sempre do mesmo jeito, né? Aquele negócio da tabuada. É diferente de uma aula de história, de geografia e tal. A tabuada é aquele negócio sempre repetindo. É sempre repetindo, gente, a tabuada. Então, ela diz que é decorar, mas na verdade é você aprender. Porque você usa a repetição até você aprender. É como se a aprendizagem fosse você decorar para sempre, entendeu? Então a gente só fala aprender mesmo. Mas foi uma boa. Pessoal, vamos lá então. Vamos aqui de novo continuar o texto, tá? Ó, mas o que significa tudo isso?
Posso até depois fazer assim. Mas o que significa, gente, tudo isso? Vixe, é ruim. Não dá. Mas o que significa tudo isso? Para você, o que é moderno? Gente, o que é moderno, gente? Essa palavra é entendida muitas vezes como um sinônimo de avanço ou recente, né? Uma coisa recente, um moderno, né? Isso aí é atual. Beleza. Mas estamos usando aqui a palavra modernização, tá vendo? Para designar as grandes modificações sociais e econômicas ocorridas no Brasil. Então, não é só alguma coisa recente. Foi uma transformação que aconteceu com a sociedade, né, sociais do povo, e também econômicos a nível financeiro no Brasil. Naquele período, né, que a gente já viu. Qual período, gente? Interpretação de texto. Qual foi o período? 50. Tá escrito aqui, ó, 1950. Na produção industrial e na agricultura, e na agrícola, né? Nos transportes, no crescimento das cidades. Então, agora, eu acabei de ler isso aqui para vocês. O segundo parágrafo aqui, né, gente? Acabei de ler o segundo parágrafo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tampar o segundo parágrafo e eu vou falar para mim mesmo o que foi que eu acabei de ler. Então, você vai tampar, você vai refletir, gente, sem voltar no texto. É você com a sua cabeça. Toda vida que você pensa com a sua cabeça, gente, é melhor para você aprender. Tem como eu pensar sem ser com a minha cabeça? Tem. Quando você lê um texto desse, você está lendo o que outra pessoa, outra cabeça escreveu, não foi a sua cabeça? Toda vida que você estiver pensando com a sua cabeça, então é porque isso aí vai ficar melhor para você. Então, o que foi que eu acabei de ler? Primeiro ele faz um questionamento, né? O que é moderno? E que as pessoas acham que moderno, né, nesse contexto, tem a ver com uma coisa que é novo, com uma coisa que é recente. Mas esse texto está dizendo outra coisa. Esse texto está dizendo que aconteceu no Brasil uma transformação e que essa transformação ajudou a melhorar a nível social e a nível econômico. Ou seja, pelo povo e também a nível financeiro o Brasil. E que ajudou, por exemplo, as indústrias, a agricultura, as cidades começaram a crescer a partir daí. Ou seja, gente, o que eu acabei de lhe falar, eu não estou olhando no texto. Não estou olhando no texto. Mas, como eu li o texto com vontade e eu tampei o texto, agora eu posso falar com as minhas próprias palavras. E sabe o que é que vai acontecer quando você for fazer a tarefa? Você vai lembrar de tudo, porque você colocou com as suas próprias palavras. Entendeu? Então, quando você for fazer uma prova, precisa reler o texto? Muitas vezes não precisa. Vamos aqui para o próximo, gente. Rapidinho, tá? Vou ler só os 3 primeiros e depois a gente vai para o próximo. E tudo isso, vamos lá, ó. Vamos começar aqui por esse, tá? Aqui não. Vamos começar aqui agora. Ó. E tudo isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo no país. O que é capitalismo, gente? É a compra e venda de produtos, né? Capitalismo no país. Por que, gente, que esse desenvolvimento, né, essa evolução tem a ver com capitalismo no país? Porque com essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir. Então, empresas aumentaram de tamanho e ampliar os seus lucros. Então, as empresas ficaram mais ricas. Gente, no texto está dizendo que as empresas ficaram mais ricas. Com essa palavra, rico, não está dizendo. Mas eu, Guilherme, acho que rico é melhor do que colocar lucro aqui, que é praticamente a mesma coisa. Então, quando eu estiver fazendo meu recall, eu vou lembrar disso e vou colocar rico, entendeu? Porque eu vou entender melhor, porque sou eu que estou lendo o texto e é com as minhas próprias palavras que eu tenho que ver esse texto. O Estado brasileiro estimulou investimentos, né? Então, o Estado colocou dinheiro nas indústrias e atraiu empresas multinacionais, né? Então, foram empresas que são muito grandes, que se localizaram no eixo Rio-São Paulo, né? Que é o eixo Rio de Janeiro-São Paulo, tá certo? Então, a gente vai vir aqui, gente, e nós vamos novamente tampar o texto. E a gente vai tentar entender o que foi que nós acabamos de ler. Foi o que você acabou de ler? Gente, você leu, né? No caso, eu li, que com o crescimento das cidades, né? Com esses investimentos, o Brasil começou a se desenvolver e as empresas começaram a ficar mais ricas. Olha, lembra que eu falei que as empresas ficaram mais ricas? E o Estado brasileiro, né, a prefeitura, o governador, o presidente, naquela época, 1950,
ele colocou mais dinheiro para que aquelas indústrias conseguissem vender mais e ficar ainda mais ricas. Então, aqui não fala do prefeito. Não tem a palavra prefeito, não tem a palavra governador, não tem a palavra presidente. Não tem. Mas está falando da palavra Estado. E o Estado, gente, é o que rege a sociedade, né? Então, só para você saber que você tem um prefeito da sociedade, não tem? Não tem o governador da sociedade? Quando você coloca com as suas próprias palavras, vai ficar muito mais fácil de você poder interpretar o texto. Ah, Guilherme, mas sabe o que é que eu li e depois eu não entendi nada? Eu li, mas quando eu fui tentar lembrar, eu não lembrei mais de nada. E aí, que você vai ter que reler de novo? Aí você vai o que com a metodologia? Você vai melhorando a sua leitura. Até chegar a um ponto de você ser que nem o tio. De você ler o texto e você já saber. Tio, como é que eu faço para melhorar no futuro? Você pode ler, gente, 2 parágrafos de uma vez. Você lê 2 parágrafos de uma vez, lê 3, lê 5 parágrafos, lê uma página inteira. Então você não precisa ficar pausando o tempo todo, entendeu? O mais importante é que você escolha uma matéria para que você consiga usar isso aqui. Como se fosse história, como se fosse ciências. Aí você vai lá e faz o teste. Tio, eu preciso usar esse técnica aqui do lembrar durante 3 anos, 5 anos? Gente, não precisa usar durante tanto tempo assim. Se você quiser, para lhe ajudar no futuro, quando você tiver dificuldade, você vai lá e faz. Mas o principal é você saber como é que lê um texto. Você conseguir interpretar aquele texto. Tudo bem, gente? Agora eu quero que todo mundo escreva aí nos comentários se você entendeu como é que é a técnica do lembrar. E se eu perguntar para... E quando, né? Eu perguntar para você segunda-feira se você vai lembrar de como é que ela funciona. Que você tem que ler o texto, que você tampa e que você fala para você mesmo, foi o que você acabou de ler. Você entendeu isso, gente? Fez sentido para vocês? Vitória Regia já falou aí no texto. Entendi. Sim. Fez sentido. Entendi. Entendeu, Gabriel? Sim. E aí, galerinha que não tá escrevendo no chat? Francisco, bora, galera. Sim. Boa. Todo mundo, então, conseguiu entender. Maravilha, tá? Galera, não tem muito erro. É só isso. Você vai... Achei uma técnica muito fácil para estudar, gente. Olha a Vitória. É muito fácil ela. E o melhor de tudo é que você vai conseguir ler o texto entendendo o que você está lendo e vai ser mais rápido de você, sabe o quê? Entender a sala de aula no próximo dia. O professor vai dar um conteúdo novo para você, mas ele vai falar do texto que você leu em casa. Se você já tiver esquecido porque você decorou, então você vai ter uma dificuldade muito maior. Gente, o método dele é muito bom. Você precisa aplicar o passo a passo dele. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o nosso tempo, como é que nós estamos de tempo. Falta um tempinho ainda. Vamos lá, então. Pessoal, então agora nós vamos para uma outra técnica, tá? Eu vou aqui pegar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar num espaçamento bom aqui para não precisar dar um zoom. Vou botar aqui 170. Boa, garoto. Jesus. Maravilha. Pronto. Gente, agora eu vou colocar aqui, ó, um outro texto para a gente ler. Esse texto é mais facinho do que o outro. E nesse texto você vai entender que você não precisa voltar muitas vezes no texto para que você consiga realmente entender o que está escrito. E a gente vai lhe dizer como é que você vai fazer isso, tá bom? Então, presta aí um pouquinho de atenção, tá? Respira, vamos lá. Pessoal, esse aqui é outro texto. Como era que funcionava o texto anterior, a técnica anterior? Ah, só lembrando, gente, que agora é outra técnica, tá? Que é a técnica do porquê. Então, anota aí no seu recall, anota aí, ou no seu Cornell,
Você vai anotar isso que eu vou escrever agora, ó. Técnica do porquê. Desse jeito que eu estou escrevendo, ó. Técnica do porquê. Então, amanhã, nos próximos dias, eu vou sempre perguntar como vai funcionar essa técnica, tá? Porque ela é uma das melhores que você pode fazer. Gente, acredite, essa técnica, ela é um pouco mais rápida do que a outra, porque a outra você, como era que a gente fazia na outra, gente? Na técnica do lembrar. Nós víamos aqui, né, ó, presta atenção. Tampava um parágrafo e aí a gente tinha que lembrar o que foi que a gente acabou de ler. Essa técnica do porquê, ela não é assim. A técnica do porquê, você vai ler um parágrafo, presta atenção, ou uma frase, e você vai se perguntar por que essa frase está desse jeito. Aí depois você pode ler uma outra frase, e aí você vai se perguntar por que essa frase está desse jeito. Então, nesse texto, eu vou utilizar várias e várias vezes a técnica do porquê, que é para você conseguir entender como é que ela funciona. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. O campo e as atividades agropecuárias foram modernizadas. Olha aqui o que está escrito, gente. O campo, né, que é ali na agricultura, que é no sertão, né, ou então quando você vai cultivar a planta e tudo mais. E as atividades agropecuárias foram modernizadas. Como é que a gente utiliza a técnica, gente? É você se perguntar por que foram modernizadas. Lembra do outro texto que a gente leu? Que no Brasil teve um desenvolvimento econômico, que o Estado investiu dinheiro nas empresas. Se as empresas estão mais ricas, então vão conseguir investir mais em tecnologia. Então é por isso, gente, tá? O que isso quer dizer? Ó? Privilegiando-se de apenas um lado da modernização. A sua face econômica aumentou o uso de máquinas agrícolas. Aí você, usando a técnica do porquê, você faz essa pergunta. Por que, gente, que aumentou, olha aqui a palavra, por que aumentou o uso de máquinas agrícolas? Porque, gente, se eu tô com muito dinheiro e a máquina, ela trabalha melhor do que o homem, então eu vou comprar mais máquinas. Não tá escrito, gente, isso no texto. Não tá escrito no texto que as empresas têm mais dinheiro e elas preferem colocar em máquina porque a máquina trabalha melhor do que o homem. Não está dizendo isso no texto. Mas você se perguntou por que tem mais máquinas agora. E para você pode ser que isso faça sentido. Fertilizantes, né, gente? Por que tem fertilizantes? O que é deixar fértil? Deixar fértil é você conseguir produzir, né? Então, se eu tenho ali uma plantação e eu coloco fertilizante, eu vou conseguir ter mais fruta, né, mais verdura para poder vender depois. Agrotóxico e irrigação elevando a produtividade. O que é produtividade, gente? É você fazer mais com menos, né? Você melhorar a sua produtividade. É, por exemplo, eu tenho uma tarefa de casa para fazer de matemática e eu tenho 5 questões. Se eu fizer em 15 minutos, eu vou ser mais produtivo do que quem tiver feito em 30 minutos, entendeu? Então, elevou a produtividade. Por que elevou a produtividade? Olha a perguntinha do porquê, lembra, gente? Por que elevou a produtividade? Porque agora, pequeno gafanhoto, nós temos o quê? Agora nós temos máquinas, galera. Como nós temos máquinas, então a produtividade vai aumentar, porque máquina trabalha melhor do que homem, máquina trabalha melhor do que os humanos, né? Então, por isso que aumenta a produtividade. Gente, já deu nosso segundo tempo aqui. Eu vou dar os próximos 6 minutos de intervalo. Vou aumentar um pouco o nosso intervalo, porque a gente está com um tempo bom aqui. Você está começando a entender, gente, a técnica do porquê? Alemão. Como assim alemão, gente? Tá na hora da pausa. Guilherme, travou tudo pra mim. Tô agora no intervalo, o quê? Não entendi nada. Agora tá na pausa, gente. Nós temos 6 minutos de pausa. 6 minutos? Eu coloquei um minutinho a mais porque a gente começou lá. Adorou a técnica do porquê, né? Coisa boa.
Ixi, Magalhães. Deixa eu ver aqui. Gente, oi. Posso te contar uma história muito engraçada? Conta aí. Pra mim não é engraçada, né? Mas enfim. Ó, por exemplo, hoje chegou um evento no Free Fire que eu queria pegar uma parede de gel. Aí eu precisava de diamante. Aí eu fui inventar de colocar diamante por um site, que o nome é Codashop. Que eu vi a Loud, que é um time, fazendo propaganda e dizia que tinha 90% a mais de diamante, eu fui colocar lá. Aí eu coloquei o cartão da mamãe lá para pagar. Aí até agora eu não recebi o negócio. Nem e-mail. E a galera agradece, né? Você ter comprado os diamantes. Que não chegou. Gente, e se eu pegasse um exemplo desse, por exemplo, se eu usasse, gente, se eu usasse algum exemplo de jogo de verdade e colocasse os estudos no meio, vocês acham que ia ficar melhor para vocês assistirem? Acho que sim. Por exemplo, pegar um Free Fire, aí analisar a estratégia de um jogador de Free Fire e dizer que nos estudos você também precisa de estratégia para você chegar aonde você quer. Que igual no jogo, também vai ter nos seus estudos. Aí a gente passa de verdade a estratégia do Free Fire, que é para você melhorar de verdade no Free Fire, e aí você também melhora nos estudos. O que é que você acha desse negócio? Mesmo que o YouTube diga que não é fake, pode ser fake. Não, gente, é muito difícil, deve demorar. É, porque demora. A Jana gostou, né? No caso, acho que foi a filha da Jana que gostou. Quem mais, gente? Vocês gostaram? E se eu jogasse na vida real? Se eu fizesse um stream na vida real, e aí eu fosse utilizando coisas do método no streaming. E aí depois eu fosse comparando com os jogos, com o coisa. Ah, mãe do Giovanni que tá aqui. É a Jana de verdade, então, né? Gente, o que é que vocês acham dessa ideia, gente? Algumas pessoas disseram que gostaram, mas eu preciso que todo mundo fale. Aí eu ia jogar um PKXD, ia jogar um Minecraft, ia jogar um Call of Duty, ou então qualquer outra coisa. Brawl Stars. Brawl Stars, exatamente. O que é que vocês acham? E aí depois iria ter com relação aos estudos também, porque é para você poder brincar mais, né? Você tem que brincar mais e ser bom no jogo que você joga. E tem que entender que as duas coisas são a mesma coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais ideia, pessoal, mais ideias. Colocar memes. Colocar Leila Cabeleleila. Leila Cabeleleira Leila. O centro de cabeleleira. Não, o centro Beauty Center Leila Cabeleleira Leila da Leila. É muito engraçado, pô. Se você se chama Parece João. um trava-línguas. Não é? Se você se chamar João, Leila ou não sei o que lá, né? Gente, eu vou fazer o nosso YouTube, viu, gente? Vou fazer o nosso YouTube. Joga Free Fire? Eu já joguei Free Fire. FF lá. Achou o quê? Eu achei muito bom o jogo. Free Fire é bem legal. Só tem uma coisa que Free Fire perde pra Fortnite. Duas, na verdade. É skin e gráfico. Ah, Mas skin não importa. Skin não tem nada a ver com a habilidade. Eu sei. Por exemplo, eu tenho skin, tô platinador, mas é porque eu não jogo. Eu vou conversar. eu não jogo não faz nem um mês e já tô em prata 1. Mano, eu não sei como é Eu que é jogo isso. muito Não é Brawl habilidade, Stars. não.
Não é habilidade, não. Eu jogo há mais ou menos uma semana por aí, já tô em prata, não é coisa de habilidade. Claro que é habilidade. É porque você tem habilidade pra estar na prata. Não, mas eu jogo não faz, sei lá, um ano, porque eu instalei, só que acabou o espaço e aí tive que tirar. Mas talvez você jogasse outros jogos e aí você teve maior facilidade pra jogar isso aí. Ah, gente, já sei. Você desafiar a sua mãe num jogo que você é bom e ela é ruim. E a gente filmar e colocar no canal do YouTube. O que é que vocês acham? Não sei. Pode ser. É boa a Vamos. ideia. É boa a ideia, né? Muito bom. Gente, faltam aqui, deixa eu ver quantos segundos faltam. Leila 30. Cabeleleila. Luísa Centro de Cabeleleila da Cabeleleila Leila. Isso. Ô Guilherme, eu acho que não tem como fazer comigo, porque meus pais são médicos, daí meus pais quase nunca estão em casa. Não, mas Você aí fica sozinho o dia inteiro? seria eu conversando, né, com outros. Não, eu fico com a minha avó e com a minha irmã. Show. Galera, então vamos lá. Vou colocar aqui os próximos 10 minutos, né? Como sempre. São 10 minutinhos finais. Pra gente finalizar aqui o dia de hoje. Mas deixa eu calcular aqui. A gente começou numa quarta. Aí foi pra uma sexta. Qual foi o dia que a gente começou, gente? Foi isso mesmo, né? Qual foi o dia que a gente começou, hein? Vocês lembram? Foi dia 26? Foi? Não, né? Foi dia 19, não foi? Foi uma quarta, foi uma sexta. Foi quarta-feira. Pois é, foi dia 19, aí a gente fez sexta. Aí fez segunda, quarta e sexta. Não, a gente começou dia 26. Vou ver no YouTube. 3, 4, 5, 6. Não, a gente começou dia 26, exatamente. Aí foi dia 26, 28, dia 31, dia 2, dia 4. Aí teve dia 9. Gente, hoje já é o dia 7, gente. Jesus amado. Tu vai acabar? Só tem mais 2 aulas? Só tem mais 3 aulas. A aula 8, a aula 9 e a aula 10. Vamos lá. Pessoal, então a técnica do porquê, a gente já fez aqui o primeiro, né? Vamos agora para o segundo para você entender melhor ainda. Vamos lá? Vocês estão vendo, gente? Estão, né? As tecnologias estão cada vez mais sofisticadas. Por que a tecnologia está cada vez mais sofisticada? O que é uma coisa sofisticada? É uma coisa moderna, né? Então, por que as tecnologias estão mais atuais, mais modernas? Porque o ser humano, ele vai estudando, porque ele vai melhorando, ele vai evoluindo, e é natural que as coisas fiquem cada vez mais sofisticadas. Um exemplo atual é a agricultura de precisão. Gente, o que é agricultura de precisão? Não sei, então deixa. Mas tudo isso beneficiou, sobretudo, as culturas de exportação. Como assim cultura de exportação? O que é uma exportação, gente? É você poder vender para outros países. Então, por que aqui a tecnologia beneficiou a soja, a laranja, a cana e produtores e empresas com capacidade de investir? Gente, se eu estou com máquinas e eu estou produzindo muito alimento, eu vou vender para onde esses alimentos? Eu vou vender para fora do Brasil, né? Ou então para dentro do Brasil. Mas se eu tenho muito alimento, então eu vou vender para a galera de dentro do Brasil e também para fora. Por isso que aqui está dizendo que beneficiou a cultura de exportação. Então, você vender para fora do Brasil foi uma coisa que ficou, que estava na moda, né? Com a mecanismo... Oi. Eles, na verdade, não precisavam mandar para fora do Brasil. Poderiam também botar para o mercado, né? E vender também eles mesmos. Também poderiam vender. Mas aí se tiver muita máquina, se tiver muita agricultura, então tem alimento que se estraga, né? E talvez o brasileiro não conseguisse comer todos os alimentos. E também, para algumas empresas, vender para fora dá mais dinheiro do que vender para cá para dentro. Então, eles resolveram vender para fora. Aí aqui, gente, olha aqui, ó, olha essa palavra, com a mecanização. O que é mecanização, gente? Mecânica, né, de máquinas. Então,
teve mais máquinas. Com mais máquinas, muitos assalariados, que são pessoas que recebem dinheiro, perderam empregos. O que é que isso significa, gente? Por que é que quando teve mais máquinas, as pessoas perderam empregos? Porque as máquinas substituíram o trabalho das pessoas que estavam na agricultura, por exemplo, no campo, né? Como é que aqui está dizendo, ó? A situação do campo. Lembra que a primeira coisa é ler o título? Como é que está a situação do campo? As máquinas, elas estão substituindo as pessoas. Gente, então, por que as máquinas estão substituindo? Porque as máquinas são mais rápidas do que os humanos, porque as máquinas elas são mais produtivas do que os humanos, entendeu? Então você está se perguntando por que o tempo todo, ó. A concentração de terra na mão de poucos proprietários, né, que são donos de terras, que já era grande, aumentou ainda mais. Por que, gente? Que quem tinha muita terra, agora tem mais terra ainda. Porque quem tem muita terra, pequeno gafanhoto? Olha a palavra, porquê. Lembra da técnica do porquê? Você lê o texto. A concentração de terras na mão de poucos proprietários, então, poucas pessoas têm muita terra, isso aí fez com que eles tivessem mais terra ainda. Porque que aumentou ainda mais o número de terras para essas pessoas? Porque se ele tem muita terra, ele tem muito din-din, né? Tem muito dinheiro. E agora tem máquina, gente, para você comprar. Se eu tenho muito dinheiro e a máquina vai me trazer melhores produtividades, mais alimentos para eu poder vender, então eu que tenho muito dinheiro vou poder comprar mais máquinas. Se eu estou mais rico, então eu vou comprar mais terras ainda. Então, o que aconteceu depois, gente? Ó, pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das terras e dirigiram-se às cidades. Por quê, gente? Técnica do porquê. Por que que os pequenos agricultores foram expulsos das suas terras? Porque se os grandes tiveram mais terra, puderam comprar todas as terras, e aquela galera que tinha pouco dinheiro, a galera que tinha pouca terra, agora não tinha mais vez, não tinha mais como poder competir no mercado. E aí ele continua, né, gente? Na luta pela terra, acirraram-se os conflitos no campo. Então, como é que está a situação no campo, gente? Aí aqui está dizendo, ó, conflitos no campo, causando morte de trabalhadores, sindicalistas e indígenas. Por que está conflituoso, gente? Me respondam. Por que tem conflito no campo? Vou pedir que alguém responda agora para mim, vai. Me responde, gente. Por que está sendo conflituoso no campo? Diz aí, a filha da Senilda. Sonata, na verdade, mas tá. Como é que é seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa, é verdade, eu tinha esquecido. Vai, Maria Luísa, diz. Qual que é a pergunta mesmo? Por que tem conflito no campo? Por que tem guerra no campo? Porque as máquinas estão começando a substituir o trabalho das pessoas e elas estão querendo, se tiver, por exemplo, uma vaga, todo mundo vai querer porque é uma vaga que ainda não foi substituída. Pronto. Então, por isso que tem conflito. Tá vendo, gente? Então, isso que a Maria Luísa falou não tá no texto. Mas se ela usar a cabeça dela para pensar com as palavras delas, buscando o porquê das coisas, então vai ficar muito mais fácil para ela. Entendeu, gente? Então é por isso que você tem que utilizar a técnica do porquê. Se você tem aí agora, pessoal, presta atenção. Se você tem aí agora, pessoal, a sua folha do Cornell, o que foi que nós vimos hoje? Hoje nós vimos sobre a técnica do porquê e a técnica do lembrar, tá? Tudo bem, gente? Técnica do porquê e a técnica do lembrar. A técnica do lembrar, você lê o texto, você tampa e você fala para você mesmo o que foi que você acabou de ler. E na técnica do lembrar, você vai... Não, na técnica do lembrar, né? Que é do recall, você vai tampar, você vai ler o texto e você vai fazer o que com esse texto, gente? Pensar com as suas próprias palavras. Lembrar com as suas próprias palavras. Como é que é a técnica do porquê? É mais fácil ainda. Você vai ler um texto e vai se perguntar o porquê que aquilo ali acontece.
E qual é a tarefa de casa, gente? De hoje, então, é você conseguir fazer a técnica do recall e a técnica do porquê e falar com a sua mãe o que você acabou de ler. Então, você vai ler um texto com essas técnicas e o que nós queremos é que você perceba, pequeno gafanhoto, que por ter usado essas técnicas, você não vai mais precisar voltar no texto outras vezes. Por ter usado essas técnicas, a sala de aula vai fazer mais sentido. Por utilizar essas técnicas, a próxima tarefa vai ficar mais rápido. Por utilizar essas técnicas, você não precisa mais estudar na véspera da prova. Por utilizar essas técnicas, você vai tirar boas notas e também a sua mãe não vai mais mandar você estudar. E agora, galera, nós estamos no meio da guerra, viu? No meio da guerra de você contra os seus estudos, para deixar mais rápido e mais fácil. Então, você vai sentar para estudar e pela primeira vez você tem uma técnica, desde que a gente chegou aqui, você vai ter uma técnica dentro dos seus estudos. Ou seja, dentro dos seus estudos, você vai saber como é que você lê um texto. Tudo bem? A gente se vê segunda-feira, então. Todo mundo aí? Todo mundo aí? Galerinha, muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, Guilherme. Vocês foram maravilhosos. Tchau,